amém? Aleluia, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Aleluia! Aleluia! As palmas. Nós estamos aqui hoje. Aleluia! 「
em tua presença, reunimos-nos aqui. Cante isso, querido. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, reunimos aqui. Contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não. A luz agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você me desvenda com a melodia, você me cerca com a canção de libertação dos meus inimigos. Então meus medos se vão. Cante isso, querido. Eu não sou mais
não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Não, 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 não. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Estou cercado pelos braços do Pai. Estou cercado por canções de liberdade. Hoje eu sou livre, nós somos livres da escravidão, porque nós somos filhos e filhas. Somos filhos e filhas. Então cantemos, sou livre. Você abriu o mar, eu passei por ele. Meus dedos foram afogados. Você me resgatou, você me eu sou o filho. Você abriu o mar, você abriu o mar, eu passei por ele. Meus dedos foram afogados. Você me resgatou, você me eu sou o filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. Você pode cantar, eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Aleluia. Levanta tuas mãos e agradece ao Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou à comunhão pelo seu Filho Jesus. Obrigado porque estamos reconciliados contigo, Pai. Obrigado por essa nova vida. Oh Senhor, estamos nessa manhã, nessa mesa de gratidão, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, para te reconhecer por tudo que foi feito naquela obra do Calvário. Estamos aqui para experimentar
esse aprofundamento na nossa vida de comunhão contigo. Que privilégio! Fomos chamados à comunhão. Diga comigo, eu fui chamado à comunhão. Aleluia. Você pode sentar um pouquinho? Que tempo tão maravilhoso, que canção tão linda, Jesus em tua presença. Você concorda comigo? O véu foi rasgado, o caminho foi aberto. Você está com o seu cálice? Se não está, levanta a mão, os diáconos vão poder compartilhar aí com você. Eles estão com mais cálices para você participar da ceia. Vamos tomar um texto da Escritura para fazermos isso com entendimento. Como eu falei, a Bíblia tem muitas nuances acerca da ceia do Senhor. E uma delas é que é uma mesa de gratidão, de onde vem a palavra Eucaristia. Se você ainda não recebeu, permanece com a mão levantada para que ele possa ver. Então, a mesa de gratidão pelo que ele fez, e podemos dizer pelo que ele está fazendo e pelo que ele vai fazer, já que somos da fé. A Bíblia diz em Hebreus 13:20, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, olhando para as Escrituras, nós estamos sendo aperfeiçoados, e essa nossa conexão é por causa da ressurreição de Cristo. Estamos relembrando com a ceia, com a mesa do Senhor nessa manhã, não apenas a sua morte, mas a sua ressurreição. Ele ressuscitou para nos justificar. E quando olhamos para as Escrituras, o livro de Hebreus, o primeiro capítulo de Hebreus diz que, havendo ele feito a purificação de todas as coisas. Então o livro de Hebreus mostra Jesus se assentando à direita do Pai. O transcorrer do livro de Hebreus fala sobre isso e finaliza dizendo que estamos sendo aperfeiçoados. O crente depende daquilo que o sangue de Jesus nos proporciona. Nos dias do Velho Testamento eram tantos sacrifícios. No Novo, o Calvário foi de uma vez por todas suficiente. Diga comigo, o sangue da cruz do Calvário valeu! Não precisa de outro. E por isso você está com esse cálice, porque o próprio Jesus, antes da crucificação, instruiu, ordenou de que os seus discípulos, se você é discípulo de Cristo e sabe dessa ordenança, você deve participar da ceia, da mesa do Senhor nessa manhã. E ele disse, partindo o pão, disse, este é o meu corpo que é dado por vós. E depois tomou um cálice, disse, esse é o sangue, o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quando a Bíblia diz isso, irmãos, pensa mesmo, eu sou favorecido. Deus me abençoou, Deus me proporcionou. E Jesus, ele cumpriu todas essas coisas. E quando estamos participando do pão, do cálice, estamos nesse lugar de comunhão com ele. Eu declaro que sua vida de comunhão com Deus vai crescer e aumentar a cada dia. E você vai ter experiências com Deus, de ouvir a voz de Deus, da graça de Deus. Segundo Coríntios, Paulo termina a sua carta dizendo, o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Eu declaro que essas três dimensões, elas estejam aumentando na sua vida. Não, você não vai se afastar de Deus. Pelo contrário, você vai andar mais e mais com o Senhor. E faz desse momento nessa manhã, ao tomar desse cálice, ao partir esse pão, um momento desse entendimento e dessa conexão cada vez mais íntima. Toma o teu pão, abre aí o selinho, estou abrindo aqui o meu, só um minutinho. Você é grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida?
aquele que começou a boa obra é poderoso para completar. Ele já fez muitas coisas, mas Ele está fazendo e vai continuar a fazer. Toma esse pão, parte ele, diga comigo: eu recebo esse pão com entendimento de que eu me tornei um com aquele que morreu e ressuscitou por mim. Participa desse pão e agradece. Obrigado, Senhor. Por sua carne partida naquela cruz, o seu corpo que foi moído, fomos sarados e curados. A provisão de cura nessa manhã para nós. E por causa disso, o seu sangue foi derramado. E nós tomamos esse cálice, que o Senhor disse que é o cálice da nova aliança, que o livro de Hebreus diz, o sangue da eterna aliança, que tornou a trazer Jesus dentre os mortos, vos aperfeiçoe. Nós estamos sendo aperfeiçoados não pelas nossas obras, mas pela vida que Cristo viveu, pela vida de obediência, pela vida sem pecado. O teu favor tem chegado sobre as nossas vidas. Levanta esse cálice acima de sua cabeça. Em gratidão, Senhor, em reconhecimento, em obediência, nos humilhamos debaixo da tua potente mão, sabendo que toda boa dádiva e dom perfeito vem de ti. Tu és o Pai das luzes, na tua luz somos iluminados, não mais trevas, mas intimidade, graça, vida. Ele tem cuidado de ti. Ele diz: com cordas de amor eu te atraí, com benignidade. Ele falou por Jeremias nos dias da velha aliança, anunciando a nova aliança, que essa aliança viria para nos fazer bem. Ele está dizendo: eu quero o teu bem, eu sou o Deus que é bom. Eu te abençoo, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Mas sempre na Bíblia foi requerido achegar-se pelo sangue. Agora é pelo sangue do Cordeiro, do Filho de Deus. Diga: eu tomo esse cálice para minha comunhão. Bebe dele e agradece a Deus. Você pode ministrar ao Senhor com louvor. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso.
Olá, igreja, graça e paz. Graça e paz, igreja. Hoje é domingo, dia de Santa Ceia e dia de você ficar por dentro da nossa programação. Aproveita para seguir, curtir e compartilhar nossa agenda semanal em nossas mídias sociais. Nesta segunda-feira, às 8 da noite, Pastor Abraão Pessoa te espera no nosso canal no YouTube para mostrar Nos Bastidores. No programa de amanhã, vamos conferir o trabalho realizado no Departamento dos Conselheiros. Está imperdível. Terça-feira agora temos Culto do Espírito. Se prepare para um tempo intenso de palavra e manifestações do Espírito. Pastor João Roberto estará conosco. Já na quinta-feira, teremos Culto da Família. Venha receber princípios poderosos em um ambiente repleto de fé e amor, começando às 8 da noite. Enquanto isso, aqui do lado, na sala do primeiro ano do Rema, os jovens mais avivados da cidade se reúnem para o Quinta Mais. No sábado, o encontro deles é aqui na nave. O culto de jovens começa às 7h30. Às 7 tem um período maravilhoso de oração. Antes disso, teremos LOL, um culto em outro idioma, começando às 5 da tarde. Pastor Marco Foronda estará pregando em espanhol na sala de oração da igreja. Você está invitado, vámonos! Sábado realmente vai ser um dia com uma programação diferenciada para as crianças. O melhor dia do ano, ha, ha, ha! O Departamento Infantil estará promovendo várias atividades entre louvor, brincadeiras, oficinas, sorteios. Vai ser bom demais! Mas as vagas são limitadas. Você tem até terça-feira, dia 5, para fazer a inscrição da sua criança, caso ela tenha de 6 a 12 anos. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Como se inscrever? Pelo link verbo.link/ha. Só isso. No domingo, temos 2 encontros, a Escola Bíblica às 10h30 da manhã e o culto de celebração às 6 da noite. Em todos os nossos cultos estaremos abordando o tema A Igreja Influenciando a Sociedade. Para participar de toda a nossa programação de forma presencial, nossas regrinhas de segurança ainda estão valendo. O uso da máscara continua obrigatório, assim como passar álcool em gel logo na entrada da igreja. Evite o contato físico e sente a 1 cadeira de distância dos irmãos. O que volta a acontecer de forma presencial são os atendimentos do Centro de Cura. Por enquanto, as vagas estão limitadas e só pode ser atendido quem fez uma pré-inscrição. Mais informações pelo número 99111 5049. As atividades também permanecem de forma online. O que segue online é o nosso discipulado. Que tal conhecer a doutrina de Cristo e da nossa igreja? Mais informações e inscrições por esse link que aparece aqui na tela. Chegou o momento da missão. Chegou o momento das nossas missões. Chegou o momento missionário.
Hoje nós vamos a Uganda, na África. Por lá, o missionário Daniel Barbante segue firme nas atividades sociais com jovens e adolescentes. Ele está à frente de uma igreja que só tem avançado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maíla. Eu me chamo Douglas e nós somos os diretores do Rema Unidade Sede. E você que quer fazer parte do maior centro de treinamento bíblico do mundo, nós temos uma novidade para você. As matrículas do Rema para 2021 já estão abertas e você é nosso convidado para receber da palavra que tem alcançado e mudado tantas vidas. Nós temos 20% de desconto para aqueles que efetivarem a matrícula até o final do ano. 2021 é o seu ano e nós esperamos por você. Rema, inspiração para viver. É assim que nós encerramos o nosso informativo. E é hora, gente, de chamarmos Thaisa. Ela sinaliza onde nós estamos, em um lugar de unidade, crescimento e influência. Unidade, crescimento e influência. Tchau. Tivemos algumas ministrações e hoje nós vamos estar com a Luana Maiara. Ela vai estar ministrando a nós nessa manhã. Pode ficar de pé, Luana. Ela cresceu na nossa igreja, né, tem servido ao Senhor e vai estar compartilhando algumas coisas do coração de Deus para você nessa manhã. Então eu queria que você ficasse conectado com esse tema, participando, incentivando e compartilhando. E você que também está assistindo online, né, fica conectado com a palavra de Deus para o seu coração, porque Deus tem nos levantado como igreja para influenciar a sociedade. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não vamos ficar concentrados só nessas quatro paredes. Temos uma missão de influenciar e, como o próprio Pedro disse, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse momento nós vamos ver um vídeo acerca da nossa campanha das luminárias. No princípio havia trevas. Deus criou dia e noite. Já vivemos a luz da palavra, o Verbo da vida, Jesus. Para Deus, a luz era boa, mas essa daqui não está muito boa. Ainda bem que Deus disse: haja luminares. No nosso caso, lâmpadas de LED. Então, haja luz. Haja luz mesmo, sem lâmpadas potentes de LED. Como Jesus disse que somos a luz do mundo, vamos abrilhantar ainda mais esta campanha. R$60 mil é a nossa meta. Você vai acender essa luz e haja luz. Aleluia! Então hoje de noite, gente, nós vamos chegar nessa meta, até mesmo ultrapassar. Eu quero participar, você de acordo com o que propõe no seu coração, participa e nós vamos ver já um bom resultado hoje à noite desse alvo, dessa conquista, dessa meta, chegando e vamos ver esse lugar mais iluminado. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Diga comigo, vai acontecer. Amém. Quero agora conduzir você para o momento de ministração das suas ofertas, dos seus dízimos. É uma prática cristã, era do Velho Testamento, continua no Novo, de servirmos a Deus com aquilo que tem sido fruto do nosso trabalho. A Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 7,
falando sobre o ministério dos dias da nova aliança dos santos, diz assim, falando sobre Abraão, capítulo 7, verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ele está falando sobre Melquisedeque. E quando olhamos para o texto bíblico, Jesus agora é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Já no verso 8, 9 e 10 de Hebreus 7 diz, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, fala comigo, ali. Então estamos aqui na igreja local, temos os diáconos, homens mortais, aí ele diz ali. Aponta o dedo assim comigo, diga assim, ali. Onde ele está falando? Do trono de Deus, onde Jesus está à direita de Deus. E a gente escuta que Jesus está sentado, mas ele fica de pé. Gente, ele não é uma múmia, nem é uma estátua. Quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que Jesus ficou de pé. Então você está vendo aqui, os diáconos se levantaram, vieram para aqui para frente. Eles vão receber, vão passar por você. Aqui homens recebem, homens mortais, mas ali está falando de Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, ele é quem recebe os nossos dízimos. E quando ele fala sobre isso, no verso 7, o verso anterior diz, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então ele está falando de Jesus e nós, falando de Melquisedeque e Abraão. Abraão foi abençoado por Melquisedeque, mas nós somos abençoados por Cristo. E por causa da bênção de Deus liberada sobre Abraão, quantas coisas, além do que era natural, aconteciam. Porque quando a bênção está sobre a nossa vida, é onde Deus entra com intervenções. Eu declaro intervenções divinas na sua vida por causa de um propósito. Sabe que nesses dias da nova aliança Deus tem propósitos com a nossa vida e eu declaro que não vão ficar sem cumprimento, vão acontecer. Mas se quisermos as bênçãos de Abraão, precisamos das práticas de Abraão. Ele andou em fé? Andou. Ele serviu ao Senhor com dízimos, ofertas, altares. E por isso Deus cumpriu e o levantou na terra como exemplo, como uma voz e com uma fé, no sentido de que agora podemos nos levantar com essa mesma fé, a fé de Abraão. Sabe, quando você dá o seu dízimo, suas ofertas, aos olhos naturais parece menos, mas aos olhos da palavra de Deus, das leis espirituais, é multiplicação, são milagres que vão acontecer, porque a bênção e o favor de Deus haverá de estar na sua vida continuamente. Você pode dizer comigo, eu sou abençoado. Então toma teu dízimo, tua oferta. Se você nunca fez isso, a Bíblia diz, provai e vede. Vem para o Senhor, não é comigo, não é com o pastor Tiago, a gente é apenas representante, não é com os diáconos. Você vai ver que Deus vai manifestar coisas gloriosas na sua vida quando você obedece à palavra. Então toma o teu dízimo, tua oferta, vamos orar. Senhor, nós celebramos agora essa prática, essa obediência à tua palavra, de ministrar ao Senhor dízimos e ofertas. Entendemos que há um poder de aliança, um poder milagroso, um poder, Pai, onde o Senhor que é superior nos abençoa. Nós estamos na condição de receber e de sermos abençoados com tua bênção. Eu declaro milagres, portas abertas, contas pagas, problemas resolvidos, favor diante dos homens. Eu declaro, Pai, riquezas, graças, bem chegando e o Senhor favorecendo o seu povo de uma forma milagrosa, que vamos olhar uns para os outros e vamos dizer, só podia ter sido Deus. Oh, aleluia, te damos graças em nome de Jesus. Serve ao Senhor agora, vamos ter uma canção. Logo ao término, a Luana vai estar aqui e recebe a palavra de Deus. Jesus, em tua presença, reunimos
Sentamos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e no seu completo acesso. Você pode ficar de pé, queridos, ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois no dia a tua morte trouxe vida a todos nós, no seu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Glória a Deus! Vocês podem se sentar, amém? Eu não sei se é porque... Não, agora eu me ouvi. No início eu não estava conseguindo me ouvir. Muito obrigada, gente. Eu fiquei tão feliz por esse louvor, porque eu sempre estou cantando essa música em casa. Ela sempre fala ao meu coração, porque nós estamos aqui, irmãos, para que o nome do Senhor seja conhecido e exaltado. Esse é o nosso propósito, esse é o sentido da nossa vida. Não fala de nós, de quem somos, o que temos, o que podemos, porque, na verdade, qualquer coisa que nós estejamos fazendo aqui é por conta da graça, da unção de Deus, da capacidade extraordinária que está sobre nós. Amém? Mas eu vou me apresentar. O relógio já está correndo e ele corre mesmo. Primeiro, muito obrigado, pastor Tiago, Juliana, Maneco, Manuel Dias, né, vulgo Maneco. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, irmãos. Eu vou só me apresentar para que você possa saber um pouquinho a razão de eu ensinar sobre aquilo que foi me proposto. Nós chegamos aqui na igreja, eu e meus pais, eles estão ali, dá só um tchauzinho, meus pais e meus irmãos, ainda no Verbo da Vida na Prata, isso há 23 anos. Eu passei pelo departamento de adolescentes, de infantil, adolescentes e pelos jovens. E muito cedo eu descobri que eu tinha uma chamada nos 5 dons ministeriais. Eu entendi que eu tinha sido chamada por Deus para pregar e ensinar a palavra. Mas naquele tempo, quando acendeu essa chama no meu coração, algumas oportunidades se abriam para mim, ministrar dízimos e ofertas na sala das crianças, pregar numa consagração, às vezes nos adolescentes, em outros grupos, mas eu era uma pregadora e eu queria pregar o tempo todo. E o Senhor falou com o meu coração, olha, tem um lugar que você pode pregar sempre, sempre vai ter um púlpito. Nas ruas, nas praças, no ônibus, no hospital. Não falta pessoas para te ouvir nesse lugar.
E eu comecei a me envolver com o evangelismo. Eu não sou evangelista, mas essa obra, ela ganhou o meu coração. E eu lembro, queridos, que nós tínhamos um profeta, ele já partiu para a glória, Gilson Lima. Ele é uma grande referência na minha vida. E ele falava algo que isso chamava a minha atenção. Gilson, às vezes, compartilhava conosco, nos adolescentes, que ele tinha experiências de pregar a palavra no supermercado, que de repente ele estava fazendo uma compra e ele percebia uma inspiração da parte de Deus para ministrar sobre alguém. E essas informações, elas foram construindo aquilo que Deus me chamou para fazer aqui na terra. Então eu liderei projetos de evangelismo nos adolescentes, nos jovens, morei um tempo em Portugal fazendo um mestrado e lá mesmo eu desenvolvi 2 projetos de evangelismo, um dos quais acontece até hoje. Nesse momento exatamente da minha vida, eu sou advogada e professora do Rema, mas a causa que eu tenho me doado bastante é um projeto que desde 2018 o Senhor me inclinou para desenvolver, o projeto Ressurreição. Pessoal do Ressurreição, dá um tchauzinho aí, obrigada pessoal. Nós começamos em 2018, eu acredito que alguns de vocês ouviram falar desse projeto. E eu vou soltar um vídeo para você ficar mais animado. Pessoal da comunicação, o vídeo não é tão longo, mas eu sei que vai falar com o seu coração. Vai chegar. Vai chegar. Você aí já parou para pensar como um simples gesto de solidariedade é capaz de mudar o dia de alguém? Aqui em Campina Grande, um grupo de uma igreja evangélica tem feito várias ações para ajudar pessoas carentes e também para alegrar o dia das pessoas que estão internadas nos hospitais. Tá vendo essas pessoas? Independente da pandemia, elas saíram do conforto e resolveram ajudar o próximo. Nesses registros, dá para ver que eles foram em muitos locais e que o amor e solidariedade desses homens e mulheres alcançaram várias pessoas. Eles fazem parte do projeto Ressurreição, da Igreja Verbo da Vida, que fica no bairro Dinamérica, em Campina Grande. Numa das ações, em alusão ao Setembro Amarelo, eles estão produzindo conteúdo nas redes sociais sobre o valor da vida. São fotos, lives e vídeos para tentar ajudar quem está passando por um momento difícil. Eu te convido nesse vídeo a considerar também aquilo que Deus tem a dizer ao teu respeito e a respeito das tuas emoções. Mas não é só isso. Os pacientes que estão passando por tratamento de câncer na FAP receberam cartas de apoio e motivação. A Jaqueline é assistente social do hospital e também tentou ajudar. A experiência foi realmente surreal. Pacientes foram tocados de forma extraordinária, né? Cada cartinha escrita à mão, a punho, onde eles expressavam realmente a palavra e esses nossos pacientes eram abraçados e acolhidos nessas palavras. Seja com alguma palavra de conforto ou com um alimento, os voluntários foram ao encontro de quem mais precisava. Mesmo numa pandemia, estando presente ou não, é possível ajudar e mostrar de alguma forma que a vida do outro é importante. Um exemplo de afeto e empatia. E num recado direto, de que todo tempo de aflição é passageiro. Basta acreditar. Eu quero te incentivar. Todo tempo de aflição, de pressão, é uma oportunidade de expressar o amor, a bondade, a gentileza. Glória a Deus. A gente fez uma edição, mas esse é o projeto Ressurreição, irmãos. Nós começamos 3 pessoas, cresceu para 12, hoje nós somos 40 pessoas. E eu costumo pensar sobre isso quando algo começa a ganhar uma relevância e as pessoas começam a ver o resultado. Eu vou te falar, querido, pense grande, mas comece pequeno. Pense grande, mas comece um passo de cada vez. Agora, nós precisamos entender a razão de realizarmos essas coisas aqui na Terra. Porque, na verdade, é maravilhoso, é muito bom, o projeto está em evidência, as pessoas estão vendo, mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre nós estaremos na mídia, nem sempre estaremos na evidência. Então, essa não pode ser a nossa motivação. A nossa motivação ou a razão de nos movermos aqui na Terra deve estar baseada na palavra. E uma das coisas que eu vou conversar com você essa manhã, já estou conversando, é sobre obra social.
de fato, queridos, essa palavra é exatamente obra social, ação social, não está descrita na palavra de Deus exatamente dessa forma. Mas na Bíblia nós podemos dizer que obra e ação social é nós cuidarmos dos pobres, dos órfãos, das viúvas, visitar os encarcerados, cuidar dos estrangeiros, prestar assistência e socorro a qualquer pessoa que esteja em necessidade. Então, nessa manhã, eu quero gastar um tempo com você para lançar um fundamento baseado na palavra de Deus. Agora, você sabe que quando nós estamos lançando um fundamento, é necessário que a gente tenha paciência, porque algo está sendo construído por dentro. Amém? Deixa primeiro eu só te lembrar algo que o Tiago Garcia pregou muito bem sobre isso. Eu não estive aqui, ainda não vi essa pregação, mas recomendo a você e a mim mesma, porque eu ouvi boas notícias. É sobre essa palavra eclésia. Querido, essa palavra eclésia, no original, ela significa chamados para fora. E especificamente igreja, vindo lá da cultura greco-romana, estava falando de um grupo de pessoas instruídos, com habilidades, com dons, que iam imprimir a cultura romana na sociedade. À medida que o império ia se expandindo e eles iam conquistando cidades, esse grupo era enviado para registrar naquela sociedade a marca do Império Romano. Sabe, queridos, isso fala da minha função e da sua função, da nossa responsabilidade. O que é ser igreja, irmãos? Por que nós estamos aqui constantemente ouvindo a palavra? Certamente é para desfrutarmos dessa palavra. É para crescermos espiritualmente e amadurecermos. Mas não é unicamente para mim e para você. É para que outras pessoas sejam alcançadas através de nós. Nós estamos aqui, queridos, de fato, para reconciliar o mundo com Cristo. Recebemos o ministério da reconciliação. Agora, eu estava pensando um pouco sobre a forma que o Império Romano conquistava as cidades. E olha que interessante. Eles construíram grandes estradas. Eles abriram caminho para que esse grupo passasse, para que a política chegasse nas cidades, a economia, a provisão, tudo chegasse às estradas. Sabe, queridos, reconciliar o mundo com Cristo é construir também uma estrada, um acesso ao coração dos homens. Reconciliar o mundo com Cristo é construir uma estrada, um acesso, um caminho ao coração dos homens, até que eles entendam que Jesus é o único caminho, até que eles entendam que Jesus é o único caminho. Agora, essa palavra reconciliar também, irmãos, ela significa restaurar um relacionamento, remover uma inimizade. Veja, por conta do pecado, muitas pessoas lá fora estão pensando que Deus está com raiva delas, que Deus não tem interesse, não acredita nelas. Mas eu e você sabemos que não é assim. E eu e você, através da pregação da palavra, das boas obras, da demonstração do amor de Deus, nós podemos levantar um outdoor, um sinalizador para o mundo. Olha, Deus, Ele te ama, rapaz. Eu gosto desse rapaz de Guto. Deus, Ele te ama, Ele acredita em você. Ele quer te reconciliar e restaurar a sua vida. É isso que obra, ação social significa. Realmente, irmãos, veja só, o nosso foco é a pregação da palavra. As pessoas, elas são convencidas mediante ouvir a palavra, e o Espírito Santo vai convencendo, são constrangidas pelo amor de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, então é o ouvir a palavra. Mas nós podemos pregar também com ações. Você pode não ter a oportunidade, num certo ambiente, de abrir sua boca e pregar a palavra. Mas possa ser que através de uma ideia, a palavra seja pregada naquele ambiente. Amém? Agora eu vou fazer aqui algumas considerações. Irmãos, desde o Antigo Testamento até o Novo, Deus está falando sobre cuidar dos pobres. A pobreza, ela tem uma razão? Tem.
uma família disfuncional, falta de emprego, uma economia. Mas nós sabemos que a maior razão da pobreza é o pecado. O pecado, ele trouxe toda falência sobre a humanidade, espiritual, intelectual, emocional, física. Mas eles não sabem, e nós podemos pregar a palavra, inclusive com ações, para que eles entendam qual é a vontade de Deus para eles. Eu e você fomos chamados para desfazer as obras das trevas, pregando a palavra, com palavras e com ações. Agora, Deus é tão maravilhoso, irmãos, que desde sempre, Deus, ele sempre deu testemunho da sua bondade para aqueles que estavam debaixo da aliança e para aqueles que não estavam. É interessante, tem uma passagem, ontem eu meditando e pensando sobre essas coisas, e a Bíblia diz, irmãos, lá em Atos, você não precisa abrir, algumas coisas eu vou só citar aqui para você. Atos, depois a gente vai abrir algumas coisas, mas Atos capítulo 14, Paulo na sua segunda viagem missionária, ele vai pregar na cidade de Listra e de Derbe. E lá ele prega, um paralítico é curado, aquelas pessoas começam, Paulo e Barnabé, começam a reconhecê-los como deuses. E Paulo diz, rapaz, a gente é como vocês. Nós estamos aqui apenas anunciando a palavra que nos alcançou, que mudou a nossa vida. Espera aí, porque eles queriam começar a sacrificar, a adorar a Paulo, Barnabé. E Paulo, irmãos, ele falou algo que chama a minha atenção. Ele diz assim, no passado, falando de Deus, no passado Deus permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade. Ou outras versões diz assim, fazendo o bem, dando-lhe chuvas do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Irmãos, Paulo está dizendo que as chuvas, as colheitas, as plantações testemunham a bondade de Deus. Queridos, a obra social, ela tem a capacidade de testemunhar a bondade de Deus. Essas pessoas, elas não conheciam a Deus. Mas Paulo estava dizendo, olha, toda colheita, toda provisão, era Deus se manifestando. Era Deus apresentando a sua bondade. Amém? Mas vamos ver algumas coisas aqui, eu vou ler para você. Se você quiser, você pode abrir. Algumas coisas que estão no Antigo Testamento. E depois nós iremos para o Novo. Abre lá em Salmos. São 3 assuntos, irmãos, que desde o Antigo Testamento até o Novo, Deus tem falado de forma enfática e deixado claro a sua vontade. É sobre dízimos e ofertas, que fala do caráter de provisão do Pai. Sobre louvor e adoração, que fala de relacionamento. E sobre cuidar dos pobres, que fala do caráter, do amor de Deus. Deus sempre falou para o povo de Israel, cuidar dos pobres, assistir os estrangeiros. Amém? Cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. Essa obra, ela é minha e ela é sua. Amém? Estou chegando lá, você chegou, né? Então você foi mais rápido do que eu. Pessoal, eu estou indo muito rápido porque eu fiquei empolgada com esse assunto. Tá tudo certo? Gente, esse assunto, ele é maravilhoso. E eu vou falar para você, precisava ser umas 2, mais uma escola dominical, tá tudo certo, eu passo. Porque quando eu comecei, mesmo a vida toda, evangelizando, praticando, mas quando eu comecei, irmãos, dar atenção ao que está escrito na palavra, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo pouco, tem muito mais para ser feito. Salmos capítulo 9, olha que interessante, Salmos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 12, queridos, praticamente 3 salmos sequenciados. Davi fala também sobre a gente cuidar dos pobres, ou daquilo que Deus tem sobre o cuidado dos necessitados. Agora eu não queria que essa manhã você ficasse com preconceito, pobres, porque parece que às vezes a gente já se arma. Oxe, que palavra, a gente é da palavra da fé, prosperidade. Sim, irmãos, somos da palavra da fé.
somos realmente o povo que acredita na vida mais que abundante, guardada em Cristo Jesus. Mas você sabe que, ainda assim, tem pessoas que ainda não conhecem essa palavra e que eu e você podemos despertar nelas o interesse por essa palavra através de demonstrações de amor, através do suprimento. Então, assim, não fica com preconceito com essa palavra. Nossa, não. Aqui é o lugar de a gente ser ensinado pela palavra sobre todo e qualquer assunto. Para que quando chega lá fora a gente saiba como se mover e qual a razão. Porque, veja, a razão de fazer obra social não é porque é bonito. Não é unicamente porque a gente ficou, sabe, olhou aquela situação, nossa, que coisa triste. Não, a razão para nós fazermos, nos movermos aqui na terra é a palavra. Amém, queridos? E quanto mais nós entendermos o que está escrito, mais fácil será. A gente rapidamente vai dar a resposta. Agora o tempo está correndo, mas Deus é Pai. Salmos capítulo 9, versículo 18 diz assim: mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Capítulo 10, versículo 17. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Capítulo 12, versículo 5. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Irmãos, 3 salmos sequenciados. O interessante é que o contexto desses 3 salmos, Davi, irmãos, ele está falando sobre o Deus que socorre a sua própria vida. Sobre circunstâncias, pressões que se levantam e do caráter de Deus de socorrer. Mas sabe, queridos, Deus não é apenas para socorrer a mim e a você. Ele também deseja socorrer os que estão presos, os que estão enfermos, os que estão padecendo fome, os que estão tendo necessidades emocionais, intelectuais, físicas. E Ele vai fazer isso aqui na terra, através de mim e de você. Agora eu vou citar um exemplo para você, que é o caso de José. Rapaz, ontem eu estava lendo um livro maravilhoso e eu cheguei nessa parte, só que antes de o autor falar sobre José, a capacidade, aquilo que ele fez na sociedade, o Senhor já tinha ministrado ao meu coração. Ó, Luana, José, eu usei José para livrar o povo da fome. Aí quando eu li no livro, eu estou compartilhando com você, eu vou te dizer que eu fiquei, nossa, rapaz, Deus está falando comigo mesmo, porque antes de ler... E instalou no meu espírito essa informação. E agora eu, lendo o livro novamente, deixa eu te falar de José. Querido, José foi levantado por Deus para ser governador no Egito. Por qual razão, irmãos? Uma fome estava por vir sobre a terra. E Deus deu a José a estratégia de criar um programa para assistir aqueles que estavam passando necessidades. Agora deixa eu te dizer algo interessante, preste atenção. Abraão recebeu uma promessa, que nele, a partir dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Abraão foi chamado por Deus para construir uma nação, dessa nação viria uma família, dessa família Jesus Cristo. Essa era a promessa que estava sobre Abraão. Um dia Jesus viria a partir da promessa que Deus fez a Abraão. Agora o tempo passou, irmãos, e uma fome estava vindo sobre a terra. Veja, o foco de Deus é o cumprimento da promessa. Mas a promessa ia se cumprir se aquele povo morresse de fome? Irmão, se aquela geração falecesse de fome no deserto, como é que a promessa ia ser cumprida? O foco de Deus era o cumprimento da promessa. Mas Deus levantou José para alcançar uma necessidade, para dar uma resposta a uma situação emergencial, para que uma vez que aquilo fosse solucionado, a promessa fosse cumprida. Sabe, irmãos, nós estamos fazendo as mesmas coisas, estamos dando respostas às necessidades dos homens.
Eles estão vendo através de nós o caráter, a bondade de Deus. E algo está sendo sinalizado no coração deles. Você há de concordar comigo, querido, que alguém diz a você, eu te amo. Mas se essa pessoa, ela realmente não demonstra em ação, você se questiona sobre esse amor. Porque o amor, 1 João capítulo 3, versículo 18, diz, olha, amemos com palavras e com ações. Amemos com palavras e amemos com ações, porque o amor que flui do coração de Deus, ele se demonstra. Aleluia! Sabe, queridos, Provérbios sempre diz, olha, você dá aos pobres, você está emprestando a Deus. Você está cuidando dos pobres, você está honrando a Deus. A Bíblia diz, Deus mesmo fala lá em Salmo 68, eu sou o pai das viúvas e dos órfãos. Eu queria que você fosse para Deuteronômio. Sabe, irmãos, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu as leis civis, que eram leis que permitiam aquela comunidade, aquela sociedade viver em harmonia. E havia diversas leis, lei do levirato, que envolve o casamento, lei de louvor e adoração, lei para apresentar os dízimos e ofertas, mas havia também leis para que eles cuidassem dos pobres. Amém? Deuteronômio capítulo 24, versículo 19, se puder, lança aqui esse texto para mim. Mas para que a gente possa ganhar tempo, eu já vou lendo. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Veja o que a Bíblia está dizendo. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura, deixem para trás um feixe de trigo, para que os necessitados passem e sejam supridos. Deus deixou essa instrução, olha, deixem suprimento para aqueles que precisam. Agora o tempo passou, olha, irmãos, tem tanto exemplo na palavra de Deus. Tem Boaz, que é um tipo de Cristo, que supriu a necessidade de Ruth, uma estrangeira, que entrou para a linhagem de Jesus, porque um homem se disponibilizou para demonstrar a bondade. Tem Davi, querido, que tinha um exército de homens falidos, endividados, pobres, mas restaurou completamente aqueles homens. Mas indo para o Novo Testamento, para que você não fique lá, pronto, vamos falar sobre Jesus. Sabe, queridos, Jesus falando dele mesmo. Lucas capítulo 4, ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele para anunciar as boas novas aos pobres. Olha que interessante, lá em João capítulo 13, Jesus está lá no momento da ceia, aí ele diz, olha, tem um traidor aqui. Aí ele diz, sinaliza para Judas, vai e faz aquilo que você já está proposto. Só que a Bíblia diz que quando eles escutam essa fala de Jesus, vai e faça, eles pensaram que Jesus estava dizendo a Judas, vá organizar, ajudar os pobres, vá socorrer os pobres, pegue as ofertas e socorra os pobres. Sabe por quê, irmãos? Porque era um costume de Jesus, um hábito de Jesus de dar atenção aos pobres. Quando o profeta João, ele está lá, tendo aquele momento de crise, sobre se Jesus era Jesus mesmo. Aí ele diz, olha, diga a João que aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. E por que, querido, Jesus estava... Por que a Bíblia está enfatizando? Porque, irmãos, o pecado, ele trouxe algo ao mundo chamado insensibilidade, indiferença, apatia. Então é possível que por conta da insensibilidade, da apatia, os pobres não recebessem atenção. Os órfãos, as viúvas, com certeza, e os estrangeiros. E é exatamente por isso que Deus está instruindo sobre cuidar daqueles que precisam. Agora eu queria que você fosse para Lucas. Meu irmão, você está recebendo?
Porque assim, a irmã aqui tá dando uma carreira, mas vai dar tudo certo, viu? Lucas, olha, pense, maneco, que assunto maravilhoso. Rapaz, a gente dá para fazer só um seminário, só com esse assunto. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Você conhece essa história, irmãos? A parábola do bom samaritano. Vamos ler aqui algumas coisas. E eu ainda quero te dar mais 2 exemplos, que eu vou apenas citar, só para você ficar inspirado. Mas Lucas, capítulo 10, versículo 27, do 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você é a lei? A lei. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e você vai receber a vida eterna. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Irmão, o camarada acaba de dizer: amarás o Senhor de todo o teu coração e ame o seu próximo como a si mesmo. E ele olha para Jesus na mesma hora e diz: quem é o meu próximo? A verdade, queridos, é que a pergunta dele está eivada de vícios. A verdade é que ele não, a visão dele sobre quem era o próximo dele estava limitada. O próximo desse religioso, no campo de atuação dele, era a zona de conforto. Era aquele da sua zona de afinidade. Ele não queria sair daquele ambiente que faria ele olhar para os necessitados, para aqueles que estão debaixo de pressão. E aí Jesus vai contar uma parábola para ensinar eles sobre quem é o seu próximo. Veja, essa parábola, Jesus é o próprio bom samaritano. Mas aqui também há uma orientação sobre como nós devemos agir. Ou sobre aquilo que chama, que realmente diz o caráter de Cristo em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor, que é o amor de Deus, ele se demonstra. Amém? Porque fé sem obras é mortas. Porque as obras, irmãos, elas comprovam a nossa firmeza, a nossa fé. Porque as obras, queridos, é uma extensão da nossa fé. Eu vou ler algumas coisas para você rapidinho. A obra social é construir um caminho para o coração dos homens e apresentar a ele o único caminho, Jesus. A obra social é uma placa de sinalização do caráter de Deus. A obra social é uma manifestação do amor de Deus em ações. A obra social na Bíblia é descrita com outras palavras: cuide dos pobres, supra a necessidade dos necessitados, exerça misericórdia. A obra social demonstra a paternidade de Deus. A obra social é uma extensão da nossa fé, comprova, atesta para o mundo a fé que professamos, a vida de Deus que opera em nós. Porque quando o mundo olha para a igreja, irmãos, ele deseja ver a resposta que a igreja está dando. E quando nós damos respostas de amor, de manifestação de bondade, o mundo vai olhar e vai dizer: aí é um povo diferente. Aí é um povo diferente que prega a palavra. Olha, ontem, meu Deus, Jesus. Eu gosto de pregar mesmo, viu? Aí, rapaz, mas tá tudo certo. Porque Marcos Honório já ensina uma coisa bem interessante. Olhe, você tem tempo para fazer o início, o meio e o fim. Então vai dar tudo certo. Mas ontem nós tivemos no Instituto dos Cegos. Nós fizemos uma doação, irmãos, preste atenção, de 0,5 tonelada de alimentos. Fazendo campanha, levantando, correndo atrás de pessoas, e recursos começaram a chegar. E sabe o que é que o coordenador do Instituto dos Cegos falou? Ele disse: olha, a Igreja Verbo da Vida é uma igreja diferenciada. Aí sabe o que um senhor, irmãos, estava conversando comigo? Ele disse: olha, minha filha, vocês sim, estão andando na palavra. Porque tem pessoas que só pregam, mas não demonstram.
Mas aqui não, irmãos. Essa é uma igreja chamada para influenciar a sociedade. Querido, deixa eu te dizer. A Bíblia diz que Boaz era rico e influente e supriu a necessidade de Ruth. Essa igreja, ela é rica e influente para suprir a necessidade dos que estão carecendo. Amém? E sabe, irmãos, coisas vão começar a acontecer através de mim, através de você. Você pode fazer algo. Você pode pegar junto com o repartir o pão. Sabe, irmãos, é em casa que nós começamos a colocar essas questões em prática. E aí transborda para a sociedade. Aquilo que fazemos aqui vai transbordar e vai alcançar a sociedade. Volto para o texto, fique tranquilo. Não esqueci. Aí Jesus diz, olha... Mas ele querendo, quem é meu próximo? Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. A Jesus olha, qual destes 3 você acha, preste atenção, que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse, o mestre da lei, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Preste atenção, irmão. Olha, a pergunta dele era, quem é meu próximo, Jesus? Só que era uma pergunta eivada de vícios, não era uma pergunta sincera de coração, como alguém inclinado para atender às necessidades do próximo. Aí Jesus conta essa parábola. Só que no final, eu vou voltar para alguns detalhes, mas preste atenção, que aqui nesse final, nessa pergunta final de Jesus, há um ensinamento para mim e para você. Jesus disse, olha, qual desses 3 é o próximo do homem? Aí o judeu responde, o samaritano. Deixa eu te dizer, judeus e samaritanos, eles não se davam bem. Eles não tinham relacionamento. Eles não tinham aproximação. Eles não realmente tinham nenhum acordo. Querido, Jesus estava dizendo, rapaz, sabe quem é o teu próximo? É toda e qualquer pessoa. É aquele que estava ferido na estrada de Jericó. E é o samaritano que você não gosta, que você não aprecia, que não está na tua zona de conforto. Eu quero te dizer que você foi chamado para atender a necessidade do que estava na estrada, mas também daqueles que te tiram da tua zona de conforto. Sabe quem é o nosso próximo, irmãos? É toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa na nossa família, na nossa igreja, lá fora, na nossa rua, na nossa vizinhança, toda e qualquer pessoa. Agora, como esse samaritano agiu? Ele foi movido por compaixão. Irmãos, a empatia é você ver o problema que o outro está passando. A compaixão é você se colocar no lugar do outro e resolver o problema. Você foi chamado para resolver problema. Você foi chamado para dar solução. Eu tenho dito constantemente ao pessoal do Ressurreição, olha, a nossa marca é ser proativo. Você sabe o que é ser proativo, querido? É você ver um problema e você se mover e dar solução. Dá o remédio, dá o que precisa. Amém. Agora que coisa maravilhosa, preste atenção. Enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-se sobre o próprio animal. Levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro. Deixa eu te dizer, ele agiu de forma imediata, antecipada e proativa. Ele viu o problema, deu resposta.
Aí ele se antecipou, pagou na hospedaria o cuidado sobre aquela pessoa. E ele ainda agiu de forma proativa. Olha, pode cuidar, restaura esse homem. Quando eu voltar, tudo que tiver de despesa, eu vou cobrir. Irmãos, Deus está nos chamando para agirmos na nossa sociedade de forma imediata, antecipada e proativa. Imediata, antecipada e proativa. Agora eu vou encerrar com esse texto. Tem um texto maravilhoso, queridos. Rapaz, é muita coisa que tem na Bíblia, mas eu vou falar com esse aqui. É fantástico, irmãos. Esse assunto eu estou dizendo para você, está me vendo empolgado, mas eu estou mesmo. Eu vou falar para você que eu acordei, dormi pensando. E quando eu me empolgo com algo, irmãos, aí, rapaz, já era o negócio. Minha irmã disse que olha para mim, eu estou falando sozinha. Luana, tu estava falando sozinha? Era, rapaz, estava pensando sobre o texto, sobre aquela mensagem. Mas olha que coisa maravilhosa. Queridos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele subiu a Jerusalém para apresentar a doutrina. Havia uma discussão sobre aquilo que Paulo estava ensinando. Se realmente o evangelho deveria alcançar os gentios. Sobre a pregação da palavra. Aí Gálatas capítulo 2 diz que ele sobe para apresentar aquilo que ele estava ensinando a Pedro, Tiago e João. Paulo conclui no versículo 20 dizendo, olha, estava tudo certo com a doutrina. Eles me fizeram uma recomendação. Que eu me esforçasse para cuidar dos pobres. Que eu trabalhasse para cuidar dos pobres. Agora essa palavra se esforçar fala de se empenhar, de diligência, de compromisso. O dicionário Strong, ele até fala que se esforçar é você realmente esforçar cada nervo do seu corpo. Com diligência e compromisso com aquela causa. Aí Paulo diz, eu me esforcei para cuidar dos pobres. Eu queria que você abrisse Tiago capítulo 1, versículo 27. Você está sendo abençoado, querido, é para você sair daqui, meu irmão, empolgado. Viu? Para você sair assim, olha, hoje vai transbordar. O repartir o pão. Irmãos, vai transbordar. Porque a melhor coisa é dar do que receber. Quando você é ponte, Deus é a sua ponte. Quando você promove, Deus te promove. Agora é possível, querido, que não está transbordando, talvez, porque a gente está esquecendo. Então significa dizer que nós podemos renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus de maneira tal que a palavra vai nos colocar em movimento. A gente não vai esquecer, não vai passar desapercebido, mas vai ser diligente, operante, empenhado. Tiago 1, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Agora deixa eu te dizer, eu já ouvi o pastor Tiago falando essa palavra, e ontem eu fui novamente dar uma olhada nela. Religião, irmãos, a gente diz, não, religião, mas religião no latim é religare, que é você ligar o humano com o divino. O humano com o divino. Sabe, Tiago está dizendo, olha, a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Preste bem atenção, irmãos. Quando eu e você estamos visitando os pobres, socorrendo os órfãos, os estrangeiros, as viúvas, sabe o que está acontecendo? Nós estamos ligando o humano com o divino. Nós estamos fazendo uma conexão entre o coração do homem e o coração de Deus. Nós estamos sinalizando a paternidade do Pai. Querido, não importa. Sabe, Paulo era um apóstolo, mas a Bíblia fala de Dorcas, uma cristã normal, aparentemente comum, conhecida por dar esmolas, conhecida por providenciar roupas para as viúvas, vestidos, por socorrer os necessitados. Ela ficou ferida, partiu,
E elas começaram a chorar. Pedro, venha cá, rapaz. Ela supria as nossas necessidades. Ela era ajudadora, socorria. E aquela mulher foi ressuscitada. Sabe, irmãos, a marca de uma igreja que anda nos princípios da palavra é aquela que prega a palavra e que demonstra o amor de Deus em cada rua, em cada esquina, nas escolas, nos bairros da faculdade. Amém. Agora eu vou te dizer, às vezes a gente pensa que precisa de muito para fazer alguma coisa. Não, você precisa ter uma visão grande. Agora, para fazer alguma coisa, você só precisa dar o primeiro passo. O problema é que às vezes a gente está pensando no último degrau. E Deus está dizendo, ei, sai da tua zona de conforto e sai e começa a avançar. Quantas pessoas chegam para mim e dizem, olha, eu só tenho 10 sabonetes. As meninas sabem disso. Isso é pouco demais. Aí eu digo, mas se esse teu pouco, com um pouco da outra pessoa, daqui a pouco nós teremos uma grande provisão. Uma pessoa se disponibiliza e ela começa a incentivar, a estimular os outros. Agora eu vou encerrar mesmo, viu? Porque eu sei que o pregador diz assim, vou encerrar 10 vezes. Aí ele leva, né? Mas não, eu vou encerrar agora. Olha só. No início da pandemia, o Senhor já tinha me dado uma palavra. O projeto Ressurreição, minha filha, vai crescer. Vocês estão andando em fidelidade e vai crescer. E aí veio a pandemia, ó. E nós estávamos com um programa para visitar os hospitais. E eu disse, agora, já era. Aí eu comecei a orar. Senhor, me dá uma ideia. Uma ideia, Pai. Uma ideia. Pode mudar o destino das pessoas. Eu acordo 5 horas da manhã. E eu fui orar, li a palavra. E depois, 7 horas, eu estava entrando em casa. Irmão, não fui para a rua não, viu? Eu estava na garagem, só para você entender. Tenha calma. Eu sou doida por Jesus, mas fique tranquilo. Aí eu entrei na sala, instalou no meu coração. Vocês não podem ir presencialmente, mas vocês podem ir através de cartas. Por que vocês não escrevem cartas falando de quem eu sou para aquelas pessoas? Irmãos, essas cartas têm alcançado pessoas aqui, em Recife, têm inspirado vidas. Porque como foi que as pregações do apóstolo Paulo chegou até mim e você? Através das cartas. Então significa dizer que nós podemos pregar. Usar todas as ferramentas. Todas. Aí chegou o mês de agosto, eu estou em casa. E eu estou orando. Senhor, outra ideia. Me dê outra ideia aí. E vem no meu coração. Minha filha, rapaz, por que você não presta atenção àquelas pessoas que estão sofrendo depressão no período da pandemia? Eu disse, Senhor, é mesmo isso. Só que eu não tinha um entendimento naquele momento que existia o mês amarelo, o setembro amarelo. Irmão, isso é em agosto. O setembro amarelo viria em setembro. Porque Deus não trabalha com coincidência. Ele trabalha com providência. Porque Deus estava dizendo, chegou a hora da minha igreja se importar com todas as pessoas feridas espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente e física. E aí veio a campanha Setembro Amarelo, alcançando pessoas. Uma pessoa entrou em contato conosco. Ela não tinha mais vontade de viver. Pensamentos de morte, ela não conhece a palavra. E uma integrante começou a conversar. Eu direcionei para essa pessoa, começou a aconselhar. Sabe, irmãos, de repente, a alegria começou a voltar ao coração dessa menina. Ela voltou a trabalhar, voltou a se empenhar. Uma ideia pode mudar a nossa sociedade. E você precisa, eu preciso me colocar num lugar onde Deus vai falar comigo, vai me levantar, vai me mover e eu vou avançar. Ei, querido, deixa eu te falar, talvez você está aqui pensando assim, rapaz, eu não estou fazendo nada. Você pode fazer. Vá visitar os encarcerados, vá nos hospitais, vá visitar os doentes, vá pregar o evangelho do reino aos pobres. Faça a diferença onde Deus te colocar. Amém? Aleluia. Desculpa aí, viu, pastor Tiago? Aleluia. Aleluia. Quantos foram abençoados nessa manhã? Meu Deus, Deus está nos arrancando do nosso egoísmo e nos levantando para a gente afetar a vida de milhares de pessoas. Amém? Eu fui grandemente abençoado.
Então, quero finalizar nessa manhã com compartilhar alguns comunicados para você. Como ela falou, repartir o pão. Eu creio que essas caixas vão ficar pequenas, vamos ter que fazer algumas maiores. Amém, gente? Então, se você que vem à noite, traz esse alimento para que possamos distribuir aos necessitados por uma fase temporária, porque cremos que a situação vai ser mudada. Com respeito às luminárias, nós temos uma instrução. Você pode ir lá atrás no gasofilácio central, ali. Nós temos envelopes da construção e as maquinetas de débito e crédito estão disponíveis. Eu estou aqui hoje pela manhã, não virei à noite e quero participar dessa campanha. Então faz isso, vamos nos juntar, né, corporativamente, nós vamos alcançar esse alvo hoje e vamos experimentar, né, um lugar mais claro para os nossos cultos à noite. Quantos podem dizer amém? Você que está assistindo e você que está aqui nessa manhã, eu queria te instruir também a que você pudesse compartilhar o vídeo dessa ministração. Eu fiquei sentado ali dizendo, eu preciso ouvir novamente. Creio que isso vai nos levantar para esse lugar mesmo de posicionamento. Quero também fazer agora, quem está aqui nessa manhã, se você está pela primeira vez ouvindo o Evangelho, ou você está desviado e você quer voltar para Jesus, quero abrir a porta de você receber a salvação. Temos um casal de conselheiros. Alguém quer receber, fazer Jesus Senhor da sua vida, como instrui a palavra de Deus, confessando Ele como Senhor e Salvador, declarar que crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. Se você é essa pessoa, por gentileza, fica de pé. Alguém quer entregar a vida a Cristo nessa manhã, mediante a ministração, esse ambiente de fé, onde Jesus está no nosso meio. Todos salvos? Amém. Com respeito à cura, creio que você recebeu no momento da ceia. E agora um segundo apelo, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo. E eu quero te dizer que esse faz parte do plano de Deus para a sua vida. Após o novo nascimento, é importante recebermos o batismo no Espírito Santo para que possamos entrar na mais perfeita vontade de Deus. Alguém quer ser cheio do Espírito Santo? Também temos esse casal que vai poder te conduzir a você receber isso nessa manhã. Todos cheios? Dá um glória a Deus aí comigo. Então, o Verbo Shop está funcionando e nós temos o grupo de livros relacionados à nossa série. Diga sim. Eu declaro que vamos dizer sim nessa temporada para sermos testemunhas, influenciar o mundo e especificamente nessa manhã dizer sim para a obra social. Temos o livro também, Curso de Evangelismo Pessoal do E.W. Kenyon. Temos também o Ushuaia, a grande ministração de Simon com respeito à chamada da igreja aos confins da terra. Esse aqui é um livro bem recente, Relacionamentos Importam. Como é importante entendermos que pelos relacionamentos, e eu amei o exemplo das pistas, das avenidas, né, das estradas romanas para alcançar lugares. Os relacionamentos são como estrada, gente, para a gente alcançar o coração das pessoas e comunicar Deus. Eu declaro que nós vamos ser um povo que vai, como diz a Bíblia no livro de Atos, cair na graça do povo, porque somos cheios da palavra, de boas ações e podemos transmitir Deus. E por último, o Evangelho da Reconciliação. Então, esse grupo dos 5 livros, você pode ir lá agora no Verbo Shop ou à noite. Nós queremos mesmo que a nossa igreja seja uma igreja mergulhada na meditação, na leitura da palavra. Por isso, nós estamos enfatizando temas para nos despertarem a ficar tão cheios da palavra que nós vamos falar a palavra o tempo todo. Culto às 18 horas. Participa, convida pessoas, né? Vamos ter a ceia novamente e relembrando, repartindo o pão. Fica de pé, cumprimenta aí umas 2, 3 pessoas, sem o contato, mas dá um sorriso para ela, diz algumas palavras. Uma tarde abençoada, seja praticante da palavra.